Irmão, se você quer romper, você precisa se livrar de tudo que te para. Isso é uma responsabilidade sua. Tem uma passagem que diz: livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve. E olhem para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a vergonha e a dor, a cruz. Então faça a mesma coisa para que vocês também não desanimem. O que a palavra está dizendo é o seguinte, irmão: você tem que se livrar de todo sobrepeso e de toda sobrecarga, se você quer correr no tempo de Deus. De todo pecado, de toda distração, de tudo que parece de Deus, mas não é de Deus, de tudo que parece bom, mas não é para você, de toda ideia que é uma boa ideia, mas não é uma ideia de Deus para você, de toda porta que parece com a porta que Deus prometeu, mas não é a porta que Deus abriu. Irmão, é melhor uma porta que Deus fechou do que uma porta que Deus nunca abriu. Claro comigo, diga: é melhor uma porta que Deus fechou do que uma porta que Deus nunca abriu. E sabe por quê, meu? Esse princípio é tão poderoso? Porque Deus, Ele não é responsável por um fogo que Ele não acendeu. Olha que poderoso isso. Eu estou quase finalizando, me dá só mais 5 minutos. A Bíblia, quando a gente pega, se eu não me engano, Levítico, quando fala a respeito do desígnio dos sacerdotes, qual que era a função do sacerdote? Manter o altar limpo e sempre colocar lenha nova, para que o fogo nunca deixasse de queimar. Então, se ele não limpasse o altar, as cinzas não são algo ruim, é algo que foi bom ontem, mas não é bom mais hoje, porque não tem mais como queimar. Um altar cheio de cinzas é alguém que queimou com Jesus e não queima mais, é alguém que viveu milagres e não vive mais, é alguém que se moveu e não se move mais. Você está comigo? Diga amém. Então, qual que é o desígnio do sacerdote? Todos os dias você precisa tirar as cinzas do que queimou ontem, colocar a lenha nova para Deus continuar queimando hoje. E aí então, o fogo queimará sobre o altar e ele não se apagará. Então, qual que é a minha responsabilidade? Manter o altar pronto para receber o fogo. Qual que é a responsabilidade de Deus? Enviar o fogo. Só que a Bíblia diz que em um determinado momento, um sacerdote, quando o fogo se apaga, ele vai lá e ele gera esse fogo. Irmão, é o mesmo fogo, é o mesmo altar, mas não foi Deus quem gerou. E a Bíblia diz que quando Deus vê aquele fogo, Ele considera um fogo estranho. Você já ouviu alguém falar esse termo? Irmão, isso aqui é fogo estranho. O que é um fogo estranho? Parece com o fogo de Deus, mas não foi Deus quem gerou. Está queimando no altar onde Deus já queimou, mas não é Deus quem está queimando. Então, Deus, Ele não tem responsabilidade com o fogo que Ele não acendeu. Deus não tem responsabilidade com uma porta que Ele não abriu. Deus não tem responsabilidade com uma aliança que Ele não gerou. Deus não tem responsabilidade com uma promessa que Ele não te fez. Deus não tem responsabilidade com aquilo que não começou nele. Ele só sustenta nele aquilo que começa nele, porque é um princípio básico, desde o princípio até o último dia. Todas as coisas começam nele, se sustentam por ele e terminam nele. É por ele, com ele, para ele, são todas as coisas. Você pode celebrar isso? Então qual que é a minha responsabilidade? É me livrar de tudo que não é de Deus. Irmão, a sua responsabilidade não é tomar de Deus coisas que Ele quer te dar, é você tirar de você coisas que não foi Deus quem deu. Aí você está leve para receber, você está vazio para receber. Tem gente que está tão cheio de si que não consegue ser cheio de Deus. A gente tem opinião demais, a gente tem vontade demais, a gente tem ideia demais, a gente faz pirraça demais. Aí fala: Deus, por que você não faz? Porque você já está tão cheio de si que não tem espaço para mim. Por isso, irmão, que várias vezes a gente precisa descer a casa do oleiro. Ele quebra alguém cheio de si, faz um vaso de novo que está vazio, para agora ser cheio dele. E Deus é tão amoroso com a gente que se a gente se encher dele, se encher de si a ponto de esvaziar dele de novo, Ele está pronto para quebrar a gente de novo e refazer. Os processos que Deus permite que a gente entre, irmão, não são uma penitência de Deus, não são um castigo de Deus, são um cuidado de Deus. Ele ama tanto você que Ele tem permitido processos para que você não se perca dele. Já falei sobre isso algumas semanas atrás, mas eu quero que você guarde isso, irmão. Tem portas que Deus fecha para que os nossos olhos se abram. Você recebe isso? Fala para quem está do seu lado, me ajuda a pregar. Vamos, igreja, vamos falar. Tem portas que Deus fecha para que os nossos olhos se abram. Olha o que diz Salmos 91.
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E eu direi do Senhor: Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Irmão, guarda isso, eu vou terminar aqui. Terceira chave: você precisa se livrar de tudo que tenta te parar. Você sabe o que é o laço do passarinheiro? O laço do passarinheiro era uma ferramenta que caçadores usavam para poder pegar pássaros. Então eles usavam uma corda que ela era quase invisível, eles colocavam lá. Então o pássaro, ele tentava pegar uma comida, e aí a patinha dele era presa, só que era praticamente invisível para ele. Então ele tentava voar e não conseguia, ele se adaptava com aquilo. Por quê? Porque era uma cadeia que não era visível. Mas o fato de você não enxergar algumas cadeias que te param não significa que elas não te parem. Irmão, olha para mim, guarda isso em nome de Jesus, porque isso tem a ver com cadeias emocionais, palavras que liberaram contra você e você aceitou como uma verdade, ruídos da multidão que tem desanimado você, palavras contrárias que tem tentado paralisar você. Irmão, pior do que uma perseguição é uma falsa liberdade, porque você acredita que é livre, mas roubaram de você a capacidade de voar. Um pássaro que caiu no laço do passarinheiro, ele jura para todo mundo que ele é livre, mas na verdade ele perdeu a capacidade de voar. Irmão, quando a palavra de Deus diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a palavra está dizendo de uma mudança de mente, porque o novo começo é quando Deus quebra uma natureza carnal e gera uma nova natureza, mas uma nova mentalidade é o que vai te dar acesso a novas realidades em Deus. Se você nasceu de novo, mas não tiver a mente de Jesus, você não vai conseguir romper. Por quê? Porque você está no ambiente de prosperidade, mas a sua mente pensa em escassez. Você está no ambiente de milagres, mas a sua mente é cética. Você está no ambiente de romper, mas a sua mente é medrosa. Você está no ambiente de andar sobre as águas, mas a sua mente acha mais seguro ficar no barco. Irmão, o lugar mais seguro que você pode estar é correndo riscos com Jesus. É mais seguro andar sobre um mar impetuoso com Jesus do que ficar num barco sem Ele. Quando lançaram aqueles homens numa fornalha ardente, você sabe qual se tornou o lugar mais seguro da Babilônia? Uma fornalha. O lugar mais seguro da Babilônia era uma fornalha. Por quê? Porque o Deus que pode todas as coisas estava dançando lá dentro.